Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário aí que você vai estar assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal Fé Sem Política, né? Esse canal abençoado por Deus, né? Esperamos, é isso que nós pedimos, né? Que Ele possa estar abençoando a sua vida também, amém? Hoje nós vamos dar sequência naquele dicionário de alguns termos católicos, né? E hoje a gente vai pensar um pouco, vai refletir sobre catequese, tá bom? Vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para a gente compreender melhor a palavra de Deus, guardá-la no coração, praticá-la na nossa vida, defendê-la, né? A doutrina, a palavra, e anunciá-la aos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Sede da sabedoria, Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós. Então, gente, né, como eu disse na sequência, vamos pensar hoje sobre catequese, né? O que quer dizer essa palavra catequese, né? A catequese, na verdade, essa palavra é um substantivo, né? Esse termo é uma forma transliterada, ou seja, né, aportuguesada, né, da palavra grega catequeses, né? Então, qual que é a diferença entre transliterado e entre e entre traduzido, né? Então, alguns termos como liturgia, batismo, catequese, são termos que não são traduzidos para a nossa língua, né? Eles têm uma tradução, até têm um sentido, né? Mas para conservar todo o seu sentido, a gama de sentidos, né? Porque a maioria dessas palavras, todas, vamos dizer, todas essas palavras de origem grega, ou seja, hebraica, semítica, né? Ou dessas línguas antigas, ela tem uma gama de significados, né? Então, para não se alongar, é assim, transliterada é um aportuguesamento, vamos supor. Liturgia é transliterado do grego leitorgos, né, que nós vamos ver depois em outro vídeo, né? E catequeses é grego. Agora, catequese é uma transliteração. É assim, a transliteração é uma palavra semelhante, né? Não é uma tradução, né? Então, em todo o Novo Testamento, depois a gente vai ver o que significa, mas em todo o Novo Testamento não aparece o substantivo grego catequeses, né? Mas aparece o verbo, né? O que quer dizer o verbo? Aí aparece como catequel, né? O que quer dizer catequel? Significa comunicar alguma coisa, né? Narrar, né? Instruir, ensinar, né? Essa palavra também, como as outras que eu falei em outros vídeos e as próximas que serão ditas, né? Elas também têm um uso profano, ou seja, não religioso, né? E tem um duplo sentido de comunicar, narrar. Se a gente pegar aqui, eu vou pegar uma passagem só nesse vídeo de hoje. Vou pegar aqui Gálatas, a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: aquele que está sendo instruído na palavra, reparta todos os seus bens com quem o catequiza. Essa é da tradução dessa Bíblia aqui da família, da editora Vozes, né? Eu não vou entrar no mérito, na interpretação desse versículo sobre partilha de bens, nada. Não vou entrar nesse mérito. Mas aqui apareceu duas vezes a palavra sendo instruído com quem o catequiza. Aqui traduziu com quem o catequiza, né? Próximo do verbo original lá, do catequel, né? Que quer dizer com quem o instrui, com quem o ensina, né? Com quem o comunica, o narra a história de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O instrui na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, tem várias passagens que estão nesse sentido, de instruir numa doutrina religiosa, né? O sentido religioso. E também tem o sentido de instruir na lei judaica, né? Para os judeus da época, né? Ou da lei judaica ou na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí as passagens, gente, eu li só Romanos 6,6, mas vai ter em 1 Coríntios, em Lucas, em Atos, em Romanos. Nós vamos colocar na descrição, tá? Do vídeo, porque não dá para ficar pegando todas as passagens, né? Como eu disse, esses vídeos são só a ponta da flecha, né? Somente a ponta da flecha. Agora, quem quiser conhecer mais, ser mais inflamado com esse amor de Deus, essa graça de Deus, esse aprofundamento na fé, aí tem que ler, né, gente? Ler os apontamentos que a gente coloca na descrição, procurar as passagens bíblicas, ler, né? Até para ver se é isso mesmo, né? Lógico, eu tenho esse cuidado de procurar, né? Saber, confirmar aquilo que eu estou escutando, né? Aquilo que a gente está aprendendo. Então, qual que é o objeto desse catequel, né? Dessa instrução, desse instruir? É a palavra, né? Como aqui mesmo nesse versículo de Gálatas 6,6 já aparece a palavra, ou as palavras, né? O que são as palavras de outras passagens, né? É todo o conjunto, toda a doutrina evangélica, né? Lucas mesmo, em Lucas, no capítulo 1, no versículo 4, vai falar dessas palavras, né? Desses atos e palavras de Jesus. É o objeto da instrução, da catequese, né? Ou, como diz em Atos, o próprio Lucas vai falar também em Atos 18, 25, o caminho do Senhor, que é a doutrina de Jesus, né? Só atentando, para quem não viu ainda, que veja o nosso vídeo, né? Lógico que é uma recomendação, né? Vê quem quer, né? Mas é uma recomendação que veja o nosso vídeo sobre tradição apostólica, que a gente fala da tradição católica, né? Porque lá, essas palavras aqui, quando Paulo escreveu aos Gálatas, por exemplo, e Lucas estava iniciando o seu evangelho, e o Atos dos Apóstolos, e usa o termo palavra e as palavras, né? Não estava se referindo ao Novo Testamento como a gente tem hoje, né? Não vai pegar lá o Novo Testamento inteiro e falar, ó, essa é a palavra. Não existia o Novo Testamento. Então, o que eles tinham em mãos, né? Eles tinham os pergaminhos, os escritos, né? E principalmente a Bíblia grega dos 70, que eu falei num dos vídeos, né? Eles tinham isso em mãos. O Antigo Testamento não é o Novo Testamento, né? Do Novo Testamento estava se iniciando ainda. Então, quando se diz a palavra, eles estavam se referindo a essa palavra pregada, que é a tradição, né? Palavra pregada dos apóstolos, a doutrina ensinada pelos apóstolos que caminharam com Jesus, né? Então, eles se referem à tradição apostólica e aos escritos do Antigo Testamento, né? Que é a Sagrada Escritura, que são um dos dois pilares da nossa fé, que eu já me referi nos vídeos anteriores, né? Aquele que dá a instrução, aqui que tá falando em Gálatas aqui, faz pensar num ofício permanente, né? Quem diz assim, ó, aquele que está sendo instruído na palavra, reparta todos os seus bens com quem o catequiza. Quem o catequiza? Quem catequiza os catequizandos, vamos dizer assim, isso está se referindo a um ofício permanente na igreja, a uma ação, a um serviço na igreja, né? Nesses textos aqui, incluindo Gálatas, catequel, instruir, se parece com didasco. Didasco no grego quer dizer ensinar, né? Instruir está próximo, esse verbo catequel está próximo a esse outro didasco, que quer dizer ensinar, né? Por exemplo, em Mateus 28, 20, tem o mesmo sentido, Atos 5, 42 e etc. E aquele que dá instrução de Gálatas 6,6 tem talvez o mesmo sentido que o doutor, citado em 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11, etc.
né? Então, esse ofício permanente de instruir, de catequizar, provavelmente, segundo alguns estudiosos, seria o mesmo sentido, seria a mesma pessoa do doutor, né? O doutor é referido principalmente por Paulo, nas cartas de Paulo. O Papa João Paulo II, num documento que ele escreveu, que chama Catequese Tradendae, ele vai falar que a catequese foi a ordem final, última de Cristo, né? Que antes de subir aos céus, qual foi a ordem de Jesus, né? Ele deu uma última ordem, né? Fazer discípulos de todas as nações e ensinar-lhes a observar tudo o que ele tinha mandado para eles. Mateus 28, 19. Se a gente pegar lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, Jesus vai dar essa ordem, né? De fazer discípulos, de catequizar, de ensinar, de instruir, né? Deste modo, Cristo confiava aos apóstolos a missão e o poder de anunciar aos homens aquilo que eles próprios tinham ouvido do verbo da vida, tinham ouvido dele mesmo, né? Visto com os olhos, contemplado e tocado com as suas mãos. Olha que bonito. Isso é nos termos da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 1, né? Então, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós vimos, aquilo que nós contemplamos do verbo da vida, isto nós partilhamos com vocês para que tenhais comunhão conosco, né? Então, a catequese que forma essa comunhão com os apóstolos, que viram, contemplaram e tocaram Cristo, e essa comunhão com os apóstolos é a comunhão com o próprio Cristo, né? Então, a catequese tem esse poder, né? Essa graça de fazer isso em nós. E, ao mesmo tempo, concedia aos apóstolos, né? Nessa passagem de Mateus 28, 19, a missão e o poder de explicar com autoridade aquilo que Jesus tinha ensinado para eles, as suas palavras e os seus atos, os seus sinais e os seus mandamentos. E dava-lhes o Espírito Santo para realizar tudo isso. São palavras do Papa São João Paulo II. Né? Jesus deu o poder do Espírito Santo, soprou sobre eles o Espírito Santo. Em Atos 1,8 prometeu para eles o Espírito Santo, para eles exercerem essa missão. Né? E aí a gente já entra aqui em dois conceitos, e a gente vai estabelecer uma certa diferença entre querigma e catequese. Né? Às vezes as pessoas falam, mas eu gosto daquela igreja porque ela prega com poder, ou eu vou naquele grupo porque prega com poder, Lógico, porque assim, está fazendo o querigma, está fazendo o primeiro anúncio, né? Tem que ser com poder mesmo, né? Quando você bate o sino, o badalar do sino é forte, mas o ecoar, né? O ecoar do som do sino é que fica, né? É que se expande, é que faz crescer o som, né? Então, o querigma, o primeiro anúncio, ele é essa primeira batida forte do sino, né? Depois esse ecoar do som é que é a catequese, né? O aprofundamento, o crescimento da fé, né? Então, o que quer dizer querigma, né? Para a gente entender melhor isso. Significa proclamação no grego, né? É o verbo que tem a mesma pronúncia no grego, querigma, que a gente chama, foi transliterado também, aportuguesado, como eu expliquei no começo, como querigma mesmo, né? Que é uma proclamação. O querix, no grego, é o mensageiro que traz a boa notícia, né? Então, nós não podemos nem separar, nem dividir o querigma da catequese, né? Pois uma coisa pressupõe a outra, né? Não podemos ministrar uma coisa só. Eu só falo do querigma, né? Eu só falo da catequese. Não tem como. Porque dentro do próprio primeiro anúncio, dessa proclamação, desse badalar forte do sino, já acontece um certo ensino, uma certa instrução, uma certa catequese. E dentro da catequese também, como a gente vai ver agora, depois, acontece também o primeiro anúncio, acontece o querigma. Então uma coisa está bem unida à outra, né? Mas nós temos que diferenciar isso,
né? Então, a proclamação querigmática, o primeiro anúncio, nos leva à catequese como consequência, né? Qual que é a função do querigma? Trazer as pessoas a Cristo, né? Quem não conhece Jesus, quem não conhece o Evangelho, para que essas pessoas façam parte da igreja, né? Se batizem, se não foram batizadas, entrem na família de Deus e se aprofundem, né? E passem por uma catequese, façam um aprofundamento da fé, né? Então, o querigma, como disse, é o primeiro anúncio da Boa Nova de Jesus, do Evangelho, né? E a catequese é esse ensino progressivo da fé, esse instruir, né? Que a gente falou lá, biblicamente. Sendo uma sequência progressiva dos artigos da nossa fé. Então, é um ensino sistemático. Então, assim, o querigma é o primeiro anúncio da Boa Nova e a catequese é o ensino sistemático da fé, né? Então, assim, se a gente pegar a passagem lá de Nicodemos, que vai conversar lá com Jesus à noite, né? Jesus falou para ele assim, ó, Nicodemos, é necessário que você nasça do alto, nascer, né? Então o querigma evoca esse nascer da fé, né? Esse nascer, esse primeiro conhecimento, esse primeiro contato com Jesus Cristo, com o Evangelho. E a catequese leva essa pessoa evangelizada, né? No Evangelho de Jesus, a crescer na fé, né? Então a base lógico, a base tanto do querigma e da catequese é o Evangelho, né? Continua sendo o Evangelho. Beleza? Então São João Paulo II, né? Naquele documento Catequese para Atender, no número 1 e no número 18, ele vai falar assim, que primeira catequese é evangelizar e transmitir a palavra e os artigos da nossa fé. E segunda, a catequese é uma educação, um ensino dessa fé, né? Então, a catequese, voltando aqui só para a catequese, é um conjunto de esforços empreendidos por todos na igreja para fazer discípulos, né? Amando de Jesus, amando dos apóstolos, né? Então é uma forma de evangelizar também, de transmitir o Evangelho, né? O Evangelho e a palavra de Deus, como eu disse, escrita e transmitida e contida na tradição apostólica, né? E interpretada pelo magistério da igreja, que eu expliquei no livro anterior, que são os concílios, os bispos em comunhão com o Papa, os santos padres, a liturgia, a arte sacra, né? Então, quem não viu também, veja o vídeo sobre magistério da igreja, tá? E o que mais que a catequese transmite, né? Os artigos da nossa fé de forma organizada, sistemática e prática, vivencial, né? Então, é uma organização, não é uma coisa assim jogada também, né? Uma coisa desorganizada, sem propósito nenhum, sem objetivo. Não, é um ensino da fé, uma transmissão do Evangelho, dos artigos da nossa fé, né? E a gente sabe o que são os artigos. Se a gente pegar lá também outro vídeo que eu falei sobre dogmas, verdades, ensinamentos da Igreja Católica, a gente vai saber lá quais são os artigos da nossa fé. Beleza? Não vou ficar prolongando nisso. E como eu disse, ele vai também falar que a catequese, o Papa João Paulo II vai falar que a catequese é educação e ensino da fé. A fé de quem? Das crianças, né? E aí, geralmente na idade da razão, que a gente fala que o Código de Direito Canônico estabelece aos 7 anos, né? A partir dos 7 anos, as crianças começam a frequentar a catequese, né? Então, as crianças, os jovens e os adultos, não só as crianças, né? E compreende principalmente o ensino da doutrina cristã, ministrado de uma forma orgânica e sistemática, em ordem à iniciação na plenitude da vida cristã. Isso aqui são outras palavras do que ele já tinha falado no número 1, né? Isso aqui está no número 18 da catequese Tradende, tá bom? Então a gente vê, olha só, nessas definições do próprio Papa, nesse documento sobre a catequese, ele já está
plenamente em comunhão, em sintonia com aquilo que está na palavra de Deus, com o verbo catequel. Lembra lá? Catequel, narrar, comunicar, instruir, ensinar, né? O verbo didasco também, para ensinar, né? Então, totalmente em comunhão. Então, a tradição da igreja conservou essa graça, né? De ensinar. Foi o mandato de Jesus aos apóstolos, antes dele subir ao Pai, quer dizer, foi o último mandato dele. Se tem um testamento, uma herança que Jesus deixou, ele falou isso, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide fazer discípulos meus de todos os povos, né? E batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Agora, qual que é a forma de catequizar? Existem várias formas de catequizar, né? Nós, do Ocidente, temos o pensamento abstrato, né? Nós, brasileiros, herdamos isso, os europeus herdaram isso, né? Nosso pensamento não é igual ao pensamento oriental, que é mais prático, mais espiritual, né? Não, o nosso pensamento nós herdamos o modo de pensar ocidental, né? Nós brasileiros estamos incluídos nisso, nós herdamos a maneira abstrata de conhecer, de falar, né? Então o nosso ensino é abstrato, né? O direito aqui, o ensino do direito, da filosofia, da sociologia, né? da área das humanas, e mesmo as outras áreas biológicas e exatas têm muito de abstração, né? O que é abstração? É só ficar na questão lógica, nas ideias, né, tal, e não levar isso para a prática. Então, o nosso discurso, a nossa catequese, às vezes é isso. Fica só em conceitos, né, abstratos, né, só em ideias, vamos colocar assim, e não dá exemplos práticos, né? Então, qual que é o modo privilegiado de catequizar? Eu não estou falando aqui que a gente não possa, né? Aliás, nós vamos ver depois que é recomendável e louvável e necessário que tenha essa transmissão, esse ensino de conceitos e tudo, né? Lógico, dos dogmas e tal. Mas o modo privilegiado da catequese é o modo narrativo. O que é o modo narrativo, o discurso narrativo, né? É o discurso que conta história, que conta parábolas, que faz comparações com a natureza, comparação com a vida social, que usa termos populares, né? Que usa até ditados populares. Jesus fez muito isso, a gente vê que Jesus fez muito isso, né? Jesus, que é de origem agrícola, a pregação de Jesus está toda, ela é toda baseada nisso, né? Em exemplos da vida cotidiana, dos animais, dos pássaros, né? Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, né? O semeador saiu a semear. Então, isso é narrativa, é contar uma parábola, uma história, fazer uma comparação, né? Tirar exemplos de coisas práticas, né? De acontecimentos que ocorreram na história, na sua época. Jesus usou muito essa narrativa, né? Então, a proclamação do querigma cristão, daquele primeiro anúncio, ele compreende a sequência do quê? Sequência narrativa, ele é a narração da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Acontecimento dos quais os evangelhos nos oferecem um relato, uma narração, é um relato, né, detalhado. O próprio evangelho conta a vida, o nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus. São todas histórias, né, partes da vida de Jesus, né? Isso, o querigma tem que anunciar isso. Não existe querigma, vai dizer o Papa Santo Paulo VI, na Evangelho Nunciandi, que é uma exortação apostólica ao anúncio do Evangelho, a esse querigma, esse primeiro anúncio. Ele vai dizer assim que não existe evangelização sem o anúncio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição e do poder do Espírito Santo, né, que ele enviou para a gente catequizar,
né, para a gente evangelizar, né, a força do Espírito, né? Então não existe querigma sem isso. E por outro lado também não existe. A catequese se apresenta, do ponto de vista da catequese, sob a forma narrativa também. Então não só o querigma, o primeiro anúncio, usa o privilégio de narrar, né, de contar relatos de Jesus, mas também a catequese. Se a gente lê lá em 1 Coríntios 11, 23 a 25, que eu também já citei em outro vídeo, vai falar assim que eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi. E aí Paulo começa a contar uma história, né? Na noite em que foi entregue, Jesus tomou o pão, rendeu graças e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que será dado por vós. Né? Então, Paulo faz um relato. Então, ele recebeu esse relato e transmitiu esse relato, essa narrativa da instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Né? Então, essa reflexão sobre a narrativa está no documento A Interpretação da Bíblia na Igreja, da Pontifícia Comissão Bíblica, que eu vou deixar aí na descrição, tá bom? Agora, sendo narrativa, a nossa catequese ela tem que também ter o seu aspecto de memorização, né? Não existe assim uma catequese sem memória, né? Uma catequese que não leva as crianças, os jovens e até os adultos a memorizar, né, a sua fé. O próprio Papa São João Paulo II, né, naquele mesmo documento citado, da catequese, no número 55, ele vai falar assim, ó, que longe de ser contra a dignidade dos jovens, né, ou de constituir para esses jovens obstáculo ao diálogo pessoal com o Senhor, é uma verdadeira necessidade, uma certa memorização. O que ele quer dizer aqui? Que hoje em dia, por influência até de outras confissões cristãs, né, se fala muito, não, você tem que ter um encontro pessoal com Jesus, não importa, né, você só tem que conhecer Jesus e aquela coisa, lógico que tem que fazer isso é o objetivo do querigma, né, você tem que conhecer Jesus mesmo, seu encontro pessoal, mas o Papa está falando que assim, longe de ser contra a dignidade, contra esse diálogo pessoal, esse encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, é uma verdadeira necessidade para essas pessoas que têm esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, ter uma certa memorização, né? O que nós precisamos guardar na catequese, né? E o Papa está falando de catequese aqui, lógico. O que nós precisamos guardar, memorizar na nossa cabeça, né? As palavras de Jesus, né? Memorizar as palavras de Jesus, as principais passagens bíblicas, a gente tem que memorizar, os 10 mandamentos, né? Hoje, raramente a gente encontra um cristão, católico ou não, que conhece os 10 mandamentos, né? Isso é complicado, né, gente? As fórmulas de profissão de fé, quais são as fórmulas de profissão de fé? O creio apostólico, principalmente, o creio niceno-constantinopolitano, né? Já citado em outros vídeos. Alguns textos litúrgicos, né? Conhecer a liturgia da missa, né? Nem sempre a missa que você vai tem o folheto para você ficar lá lendo, né? O folheto é para auxiliar. Mas o ideal é que a gente conheça textos litúrgicos, né? Que a gente responda de cor mesmo, por memória, né? Orações essenciais, né? Tem catequizando, a gente já ouviu reclamação de catequistas que tem crianças que não sabem, até jovens às vezes, que não sabem rezar o creio, não sabem rezar nem Ave Maria direito, né? Não sabe fazer um ato de contrição, por exemplo, na hora da confissão, né? Então e as orações essenciais, são orações básicas, né, da nossa fé. E as noções-chave da doutrina católica, né? É necessário que a gente memorize quais são as noções-chave, né? Noção de igreja, noção de Santíssima Trindade, noção de doutrina, né?
Então, aí ele vai continuar, é preciso ser realista, então a gente tem que ser realista, né? As flores da fé e da piedade, então a nossa fé e a nossa piedade, a nossa espiritualidade, que seja, né? A nossa comunhão pessoal, íntima, individual com Jesus, não crescem nos espaços ermos de uma catequese sem memória, né? Aliás, a nossa própria oração brota daquilo que a gente conhece, que a gente aprendeu, que a gente ouviu, que a gente memorizou de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O essencial é que os textos memorizados, vai continuar o Papa, sejam também interiorizados. Então, memorizar e interiorizar, né? Eles têm que ser compreendidos pouco a pouco, né? Memorizados, interiorizados pouco a pouco, a fim de se tornar uma fonte de vida cristã pessoal e comunitária, né? Então, essa memória, essa interiorização de tudo que a gente falou aqui, né? De textos litúrgicos, das fórmulas de fé, de profissão de fé, dos 10 mandamentos, das orações, né? Eles têm que ser a nossa fonte de vida pessoal, espiritual, né? E comunitária. Ok? A catequese, de quem é o dever, então, da catequese? Aqui nós já vamos finalizando o nosso vídeo. Vai dizer o Código de Direito Canônico, primeiro, a catequese, sobretudo, é dever dos bispos e dos padres, dos pastores, né? No cânon 773, vai dizer assim, é dever próprio e grave, sobretudo dos pastores, bispos e padres, cuidar da catequese, né? Dar a instrução doutrinal e a experiência, através da instrução doutrinal, aliás, e a experiência da vida cristã, né? De quem mais que é a responsabilidade? De todos os membros da igreja, né? Não só da hierarquia, mas dos leigos também, né? Dos religiosos, das religiosas, dos consagrados. No próximo cânon, 774, no parágrafo 1º, vai dizer que a solicitude da catequese, sob a orientação da autoridade eclesiástica, do bispo, dos pastores, compete a todos os membros da igreja, né? Segundo a parte que pertence a cada um, lógico, né? E, em terceiro lugar, mas não depois, né? Antes de todos, vai dizer o cânon, o parágrafo 2º do mesmo artigo 774 do Código de Direito Canônico, vai dizer assim, ó, antes de todos, então antes de todo mundo, os pais, né? Os pais têm obrigação de, com a palavra e o exemplo, formar os filhos na fé e na prática da vida cristã. Então, com a palavra e o exemplo, não adianta eu só falar, né? Eu falar um monte de texto lá, de oração decorada, falar até os 10 mandamentos se eu não vivo os 10 mandamentos, né? É complicado. Então, o ensino, a catequese começa em casa, né? A semelhante obrigação dos pais compete sobre aqueles que fazem as vezes dos pais e sobre os padrinhos. Ora, a gravidade de nós, né, que somos padrinhos. Eu e a Ângela temos a graça de sermos padrinhos de batismo também, né? Então, quem faz as vezes dos pais não é porque você é tio, tia, vó, avô, né, e cuida do seu neto, ou por falta dos pais, ou por uma razão ou outra, você faz as vezes dos pais, você está responsável pelo filho, pelo batizado, né, você tem a obrigação, a mesma obrigação dos pais, né, de com a palavra e com o exemplo, instruir na fé e na prática da vida cristã, né? E por último, eu gostaria de citar aqui uma palavra do Santo Padre, e santo mesmo, né, que é São João Paulo II, na introdução ao Catecismo da Igreja Católica, ele vai falar que o texto referência para a catequese é o Catecismo da Igreja Católica, né? Por isso, um dos objetivos, lógico, do Catecismo da Igreja Católica, a palavra deles, a própria palavra diz catecismo, né? Catequese da Igreja Católica, doutrina, né, da Igreja Católica, é o texto referência da nossa catequese, né? Ele vai falar assim, ó,
Como não havemos de agradecer de todo o coração ao Senhor neste dia em que podemos oferecer a toda a igreja, no dia em que ele estava promulgando, né, o decreto de promulgação do Catecismo da Igreja Católica, com o título de Catecismo da Igreja Católica, esse texto de referência para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé. Então, você lendo o catecismo aqui, quem não teve a chance de ler, leia, compre, não é caro. Se quiser, abaixa lá no site do Vaticano, eu já falei, né? Que está disponível lá no site do Vaticano. Até pelo site da CNBB tem um link lá que você vai direto no Catecismo da Igreja Católica. Conheça, gente, leia. Você pode ir lá, se você baixar o PDF, você vai lá e pesquisar no PDF, você acha qualquer assunto. Você fala lá, eu quero saber sobre o aborto. Você põe lá no PDF, né, que você baixou lá no site do Vaticano, aborto. Ele vai direto em todas as passagens que falam do aborto. Né? Eu quero saber da ressurreição da carne, por exemplo. Né? Você coloca lá e já vai direto nas passagens, citam todas as passagens que falam da ressurreição da carne. Então, gente, é só procurar, tá bom? Isso não quer dizer que a catequese não possa usar outros livros. Nós podemos usar outros livros, né? E lógico, a Sagrada Escritura, né? A Bíblia, o Catecismo da Igreja e outros manuais aí, né? Outras fontes, né? Os escritos dos Santos Padres, escritos litúrgicos, os livros litúrgicos, né? O Missal Romano e tantos outros livros, né? O Ofício Divino, que é a Liturgia das Horas, podem ser usados e devem ser usados. Mais o texto de referência, né? E aqui o próprio Catecismo da Igreja Católica vai remeter, vai aludir e vai mandar a gente, vamos dizer assim, procurar na Bíblia, vai se fundamentar na Bíblia, que é a palavra de Deus, né? E na tradição da Igreja. Então, os dois pilares, as duas bases, né? A Bíblia, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição são a palavra de Deus. E aqui está a referência. Né? O Catecismo da Igreja Católica vai remeter à Sagrada Escritura, às fontes dos Santos Padres, né? Os teólogos, os doutores da Igreja, né? O magistério, principalmente o magistério dos concílios. Né? Então já é um bom começo. Né? O Catecismo da Igreja Católica já é um bom começo para a gente se aprofundar na doutrina da Igreja Católica, tá bom? Um abraço no coração de todos, fiquem com Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.